Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Profissional de Visão. E nesse programa nós vamos falar sobre algo que com certeza você já ouviu falar, mas certamente deve ter muitas dúvidas, que são as criptomoedas. E no programa de hoje trouxemos aqui o convidado César Job, que é especialista na área, para nos ensinar um pouquinho desse mundo fantástico e ao tanto tempo, e ao mesmo tempo tão misterioso também. Seja muito bem-vindo, César. E vamos começar do básico, né? O que são as criptomoedas? Bom, obrigado pelo convite, primeiramente, Wilson. É um prazer poder estar aqui junto com você, conversando principalmente sobre esse tema, né? Bom, criptomoedas são todas as formas existentes hoje de moeda digital ou virtual e que usa da criptografia para certificar as transações que ocorrem. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma moeda, como o dólar, por exemplo, e transformar ela digitalmente. Tem um nome para isso daí, hoje a gente utiliza o nome de Tether ou USDT, por exemplo, que é o dólar digital. Então, toda forma existente de moeda virtual ou digital é chamado de criptomoeda. Maravilha. E às vezes a dúvida nasce justamente disso, né? Que, como, por exemplo, quando você compra ali uma moeda, ou seja, uma ação, isso de certa forma é um pouco mais palpável, né? Até eu já ouvi de algumas pessoas perguntando assim, mas e aí, como é que eu pego esse Bitcoin? Como é que acontece isso, né? Como você respondeu, é uma questão de uma moeda virtual ou digital. E qual que seria a diferença, primeiro, desse virtual e do digital? Nesse âmbito, tudo que está dentro da rede, né, tudo que está dentro da rede, ele se torna algo digital para que você consiga, de certa forma, utilizar dentro da própria rede como se fosse a internet. Então, a gente utiliza desse meio para que você consiga transacionar. É como se fosse um documento, por exemplo. Você tem um documento Word que você tem no seu computador e ele está digitalmente ali para você. E de forma virtual você consegue visualizar ele na palma da sua mão, no seu tablet ou no seu celular. Da mesma forma, a criptomoeda ela se apresenta para você de forma digital, onde você consegue ver essa moeda digitalmente como um número, que ela vai aparecer para você, ou virtualmente para você na tela do seu smartphone ou do seu computador, onde você vai ter a representação digital dessa moeda. Maravilha, César. E uma pergunta que as pessoas podem estar se fazendo é, qualquer um pode comprar criptomoeda? Como fazer para comprar? Sim, qualquer pessoa pode ter acesso a esse universo. Basta entrar em uma corretora. Hoje em dia, os bancos tradicionais eles já possuem uma aba, né, onde você consegue transacionar, ou você consegue comprar as criptomoedas. O Nubank é um deles, o Itaú. Tem sempre a parte de investimentos e vai ter a aba de criptomoedas. Mas, se você não quer depender de um banco para fazer esse tipo de transação, você também pode utilizar corretoras, como a Binance, a Kraken, a Coinbase, Foxbit, Mercado Bitcoin. São todas corretoras que você pode fazer uma conta, como uma conta bancária normal, entrar ali com os seus dados e você fazer a aquisição de uma criptomoeda que você quiser. É interessante também falar que quando a gente fala em criptomoedas, né, tem muita gente que lembra apenas de uma delas, que é a principal, a que foi feita, né? Mas como você mesmo mencionou, existem várias aí, né? E como saber qual comprar ali? O que você diz para essa pessoa que está começando agora ali a respeito desse universo tão vasto assim sobre as criptomoedas? Essa é uma pergunta que é um tanto quanto complicada, porque seria maravilhoso a gente saber qual moeda comprar e qual moeda investir. É como se eu pegasse e falasse assim, ó, qual ação vai subir. Mas a criptomoeda tem como você entender as especulações e entender um pouco do cenário de gráfico que ela apresenta para você. Então, uma leitura bem feita desses gráficos, uma leitura tem um entendimento muito esclarecido sobre o que está acontecendo no mundo, pode propiciar com que você entenda que certa criptomoeda vai subir e seja um melhor investimento naquele momento. O que acontece é que as criptomoedas são muito voláteis. Então você tem subidas e você tem quedas, né? Entender esse cenário vai fazer com que você seja aquela pessoa que seja uma pessoa que conseguiu
crescer dentro desse universo ou, infelizmente, perder dinheiro também nesse tipo de aplicação. O importante, principalmente nesse âmbito, é procurar uma pessoa que entenda sobre esse assunto, uma pessoa especializada, porque ela vai direcionar você a comprar uma criptomoeda que seja mais segura. Mas a gente tem algumas moedas, sim, que são as mais seguras hoje, né? Que no caso são as primeiras que foram lançadas, que seria o Bitcoin e o Ethereum, que foi logo depois do Bitcoin que foi lançado. Maravilha, né? Como quase todos os investimentos que a gente já falou aqui no programa, né? Todos os investimentos atrelados a um objetivo e todos eles também enquadrados aí, vamos dizer, numa distribuição de carteira, num portfólio, para que isso não crie nenhum problema, não cause nenhum transtorno na hora de precisar de resgatar esse dinheiro. Exatamente. Que, aliás, é uma pergunta que muita gente faz, né? Criptomoeda é segura? Dá para confiar? Porque se está aqui comigo, tudo bem, mas se não está? Criptomoeda é extremamente segura, principalmente pela rede que está por trás dela. A criptomoeda ela tem um sistema muito robusto por trás. E esse sistema robusto, ele tem um nome, é um nome bem complicado, chamado blockchain. Né? É um sistema que várias pessoas elas certificam de que algo foi feito dentro dessa rede. É como se eu e você certificasse algo que uma outra pessoa fez. Então a gente validasse isso daí, dizendo que aquilo realmente aconteceu. Agora imagine milhares de computadores validando cada uma das transações. Ou seja, isso faz com que não permita com que seja copiado um Bitcoin, por exemplo, ou falsificado, não permite com que pessoas façam transações que realmente não aconteceram. Então, transforma esse num ambiente extremamente seguro e principalmente essa validação toda que tem desses milhares de computadores, validando todas essas transações, fazem com que esse sistema seja extremamente seguro para todas as pessoas que utilizam desse meio. Maravilha. Pessoal, estamos falando aqui com César Job sobre criptomoedas e agora vamos dar um pequeno intervalo e aguardamos você para continuar esse assunto que tem muita coisa legal ainda para ser abordada pelo nosso amigo aqui. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação. Olá, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo hoje sobre criptomoedas com César Job e vamos dar início aqui, continuidade às nossas perguntas, falando o seguinte: dá para usar Bitcoin para comprar alguma coisa? Opa, dá para comprar tudo que você quiser com Bitcoin, literalmente. Basta com que o fornecedor, a pessoa que esteja disposta a vender, também receba em Bitcoin. Esse é um problema hoje que a gente enfrenta no Brasil. Nós não estamos preparados ainda para este movimento, apesar que algumas cidades hoje já estão recebendo e transacionando até numa padaria, por exemplo, comprando pãozinho com Bitcoin. Isso já está acontecendo em cidades do Rio Grande do Sul. O que acontece é que a gente tem que se preparar para esse movimento e vai acontecer de qualquer maneira. A gente está cada vez mais evoluindo para que isso aconteça mais e mais. Não faz muito tempo que teve uma entrevista com o Roberto Justus e ele contou um caso que ele vendeu o apartamento dele para uma pessoa em Ethereum. Então, numa outra criptomoeda que a gente chama de criptomoeda como se fosse a mãe, né? Porque tem o pai das criptomoedas que é o Bitcoin e a mãe o Ethereum. E ele vendeu o apartamento com o Ethereum e a transação aconteceu em poucos segundos. Olha que interessante, né? E também recentemente a gente viu assim algumas mudanças que houveram recentemente, né? Lá nos Estados Unidos, quando agora Donald Trump reassumiu, né? Agora com seu segundo mandato, algumas informações a respeito sobre criptomoedas de uma forma geral, né? E você acha que isso vai influenciar também no mercado cripto daqui para frente, essa nova postura aí do presidente? Muita. Nós estávamos com a expectativa desde quando ele foi eleito, né? Isso, se não me engano, foi em novembro, a eleição dele, e nós estávamos já com a expectativa de que ele assumindo o poder, ele possivelmente assinaria uma reserva de valor em Bitcoin, e foi o que já aconteceu, né? Então o presidente ele já assinou
esse acordo de fazer uma reserva em Bitcoin, e a gente acredita que ele vai fazer não somente em Bitcoin, mas em outras moedas também, o que pode beneficiar muito alguns tipos de moeda que existem dentro das corretoras e que são disponíveis para a gente. Então, é um universo em que só tende a crescer cada vez mais. Pode haver correções, obviamente, e é extremamente saudável que essas correções aconteçam. Tá? Correções, no caso, seria quando existe o movimento de queda dessas criptomoedas, como a gente está vivendo nesse exato momento hoje, nesse dia de hoje. A gente está tendo uma correção leve no mercado, mas a tendência é que a gente acredita que 2025 seja um ano muito bom para esse mercado. Maravilha, né? Inclusive, eu não sei direito o nome, parece ser Memecoin, é isso? Memecoin. Que foi criado agora do próprio presidente lá e da esposa dele, né? Fala um pouquinho sobre essa situação aqui, é um tanto quanto diferente, né? São situações assim que acontecem por momentos, né? São momentos que as pessoas veem a oportunidade e agarram essa oportunidade. Quem entrou lá no comecinho, quando foi lançada a Memecoin, possivelmente ganhou muito dinheiro. Mas a gente vê isso daí muito como uma certa armadilha do mercado. Porque da mesma forma que o mercado ele sobe muito, ele também tem a tendência também de descer e descer de uma vez. Então a gente sempre fala para todo mundo, tome muito cuidado com Memecoin. Memecoin não é a melhor forma de você investir. Quer investir numa Memecoin? Tudo bem, coloca então um valor que você está disposto a perder. E que se você perder esse valor, você não vai ficar mal com isso daí. A gente, pelo menos nós do escritório, nós temos sempre a inteligência de negócio de trabalhar com moedas que têm projetos muito bons, são projetos bons e são projetos que a gente acredita muito neles e que estão em ascensão. Então são essas moedas que nós apostamos bastante. Memecoin é um pouco complicado, elas surgem do nada e também podem desaparecer do nada. Instabilidade, tem questão de convexidade também ali, colocar um pouquinho, que nem você falou ali, né? Não é um dinheiro que necessariamente você vai perder, mas seria um dinheiro que se você perder... Não vai te fazer falta. Não vai fazer falta, mas também pode apimentar, vamos dizer assim, a carteira de investimento também. A Memecoin é como se fosse uma brincadeira, pensa nisso. Então você está disposto é um jogo praticamente. Você está disposto a jogar em uma moeda que não necessariamente ela tem um projeto muito bom, um projeto robusto por trás. Maravilha. Então deu para ver que a gente tem ali bastante coisa para entender sobre as criptomoedas e eu fiquei sabendo que você tem um projeto, né, que é através de uma confraria, que se reúne pessoas para falar um pouquinho desse universo aí. Conta um pouquinho para a gente. Temos. É um projeto que aconteceu no meio do ano de 2024, surgiu essa ideia de montar essa confraria e surgiu principalmente de um pouco de revolta, um pouco da minha parte de ver algumas notícias, algumas pessoas falando sobre o mercado e muitas vezes eu ouvia aquelas afirmações e eu falava assim, não, está errado isso daí, não é assim. O mercado é muito mais do que isso daí. E eu queria levar essas informações adiante e eu não tenho milhões de seguidores para fazer esse tipo de movimento. Então eu falei assim, então vamos começar de pouquinho, né? Então nós juntamos algumas pessoas e fizemos uma confraria. E essa confraria tem cada vez crescido mais e mais. Na nossa última confraria, que foi a 3ª edição dela, nós estamos indo para a 4ª. Foram 52 pessoas que estavam junto lá se reunindo e falando em prol desse tipo de assunto, aprendendo sobre criptomoeda, entendendo sobre o assunto. E é um local exclusivamente para isso, para educação. César, e quem quiser participar dessa confraria, como faz? Bom, é só entrar em contato através do meu telefone, é o 449-9952-6648. Falar um oi para mim que quer participar da confraria, a gente coloca no nosso grupo e vai estar convidado para participar da próxima edição. Maravilha. E eu convido você, na próxima semana, a participar de novo do Profissional de Visão com um novo programa, com um novo assunto e a continuar esse assunto sobre criptomoedas no nosso canal do YouTube, que foi aqui mostrado para você um QR Code que direciona para lá. Agradeço pela atenção e até o próximo programa.